Fala galera, neste vídeo nós teremos um duelo sobre tráfego orgânico e tráfego pago para e-commerce. Olha que assunto bacana aqui. Quando é que vale a pena um ou outro? Já se perguntou isso ou não? E o que você deve analisar para construir um bom plano de marketing? Mais uma pesquisa, uma dúvida muito comum dos e-commerce. E também abordaremos sobre tráfego pago no Instagram. Será que vale a pena? Será que vale mais a pena investir no tráfego do Instagram ou investir no tráfego de Google? Vamos entender sobre isso, tá? Se são complementares, se um é pior do que o outro, veremos aqui na presença de alguns especialistas. Bom, e como de costume, a gente sempre traz especialista para falar sobre os assuntos aqui. Então hoje estamos com a ilustre presença aqui do nosso amigo Fernando Maia. Ele que é gestor de tráfego, especialista em growth marketing, dá aulas e palestras sobre o assunto. O cara não é fraco e vai entregar pra gente, inclusive, o segredo de um e-commerce de calçado infantil. Esse eu tô bem curioso. Que ele levou de 80 mil por mês para mais de 380 mil. Os caras devem estar sorrindo de orelha a orelha. Então, primeiro, Fernando, obrigado aí por topar o nosso desafio aí de compartilhar um pouquinho. Imagina, eu que agradeço, né? Toda a oportunidade de poder compartilhar um pouco da história, poder compartilhar o conhecimento. A gente está sempre junto. Legal demais. E estamos também aqui com o nosso pupilo Bruno Rodrigues. Ele é analista de SEO aqui da TreeMind, que acompanha de perto as estratégias que levaram ao próprio site da TreeMind, decolou no orgânico nos últimos meses aí, e diversos clientes, é um volume bem expressivo, e agora ele está se tornando um gestor de tráfego com foco em tráfego orgânico para e-commerce. Então, Brunão, seja bem-vindo, né, cara? Muito obrigado pelo convite aí para participar, e agora temos esse novo desafio aí, então estamos juntos nessa. Bom demais, já viu que os caras não são fracos aqui, mas vamos ao que interessa. Cara, a primeira pergunta que eu já vou chegar nos dedos aqui, dizendo pro Fernando é o seguinte. Fernando, como é que faz tráfego pago? Ou melhor, como fazer tráfego pago? Por onde que começa a análise para saber se é melhor investir em tráfego no Instagram, tráfego pago no Instagram ou no Google? Quais são os erros comuns? Quanto eu devo investir? Conta um pouquinho daquela primeira etapa que o cliente chega para você, que não sabe, nunca fez. Cara, por onde que começa? Como é que você explica para o cliente hoje que deve fazer tráfego pago ou não? Maravilha. Eu acho que respondendo sobre principalmente a diferença ali entre Google e Instagram, né, redes sociais, eu acho que a gente tem que partir do princípio de cada uma das ferramentas, né? A gente entende o Google como uma ferramenta de intenção, né? Então as pessoas elas têm um desejo de compra, têm um interesse e vão no Google buscar especificamente aquilo que elas desejam. Nas redes sociais a gente tem uma ferramenta mais de atenção. Então a gente precisa disputar no feed de notícias, nos stories, enfim, a atenção das pessoas. Então os criativos que a gente vai trabalhar, né, a gente vai sempre buscar prender a atenção das pessoas e despertar o desejo de compra nelas. Então o que a gente precisa entender? Existe um mercado relevante que procura esse determinado tipo de produto ou serviço que você quer prestar? Se sim, se faz sentido, é uma excelente linha você começar trabalhando com o Google. Já existe essa demanda, né? A pirâmide de Chat Homes lá, né, diz que 3% das pessoas já estão prontas para comprar teu produto. Só 3%? 3% do teu público potencial. Então, se você tem um orçamento um pouco mais restrito, talvez faça mais sentido você trabalhar com uma ferramenta de intenção. Que aí você vai captar as pessoas que realmente já demonstraram algum interesse em comprar teu produto ou serviço. Pô, você já trouxe um dado aí super legal, né? A métrica de e-commerce geralmente é 2%, né? O 2% persegue, né? Tem e-commerce que faturou mais, tem e-commerce que faturou menos, mas você me corrija se eu estiver errado. Mas se 2% ou 3%, né, o dado lá, que é o principal, está disposto a comprar, dependendo do quanto custar essa palavra-chave, né, para saber se ele vai investir em Google, ele já consegue fazer a conta para ver se vale a pena. Perfeito. Tipo, vamos supor que a palavra-chave custa ali R$1, então você gasta 100, certo? Para gerar 3 vendas. Então cada venda custou R$33. Essa é a conta mais ou menos simplificada. Quanto mais custar a palavra, pior. E aí você vai ver quanto você ganha no teu produto. Se você estiver vendendo um produto de 30, você levou um prejuízo. Exato. No próprio Google você já consegue ver os volumes de pesquisa e uma previsão de custo de palavra-chave, né? Claro que isso é afetado pelo índice de qualidade, né? Então a experiência do usuário na página de destino, se o teu anúncio é bem contextualizado, isso pode aumentar ou reduzir o teu custo por clique. Mas o foco é tentar mensurar um CAC possível ali, né, para esse canal. Então, um custo de aquisição de consumidor, que é isso que o Guilherme falou. Se eu quero ser mais conservador, vou colocar 1% de conversão ali no e-commerce. Quanto que gasta para colocar 1.000 pessoas numa página? Né? São R$1.000. E eu tenho uma taxa de conversão de 1% ali, eu vou ter o quê? 10 vendas. Quanto que essas 10 vendas me geram em faturamento? Fez sentido com quanto eu gastei para trazer as pessoas até a minha página? Então você vai fazendo essas relações para entender se vai ser lucrativo ou não. Mas deixa eu te dar uma cutucada aqui então, vamos lá. O cara que não sabe, nunca fez, tá? E não sabe ali o valor hoje das palavras-chave, tá?
Geralmente, Google traz mais resultado naquela conversão final. Coloco 100 via Google e 100 via redes sociais. Geralmente, redes sociais é mais barato, né? Me corrija se eu estiver errado aqui. O que geralmente fecha mais a conta, para o cara que está nos ouvindo entender um pouco melhor aí? Eu vou ter que ser aquele professor de física do ensino médio que dizia, não pode falar depende, tá? Não pode responder depende. Depende do referencial, não tem outro caminho. Porque vou citar um caso prático, né? Quando a gente trabalhou na Monest ali, comprando as palavras de empresa de cobrança. Empresa de cobrança tem um volume absurdo e um custo por clique muito baixo. Dá um contexto para o pessoal entender o que é a Monest. A Monest é uma startup de cobranças, né? Ela oferece um serviço onde você sobe a tua base de inadimplentes e a Monest faz todas as ações de cobrança, digitais. A Monest faz a parte chata de cobrar o cliente. Olha aí que startup legal. Exatamente. E o grande desafio era conseguir qualificar esses cliques, né? Porque, beleza, eu tinha 30, 40 mil pessoas pesquisando por mês em empresa de cobrança, mas quantas dessas pessoas eram os decisores dessas empresas que queriam de fato contratar o nosso serviço? A gente chegou a ter uma situação até meio curiosa que uma pessoa subiu um boleto da Sky para pagar no site da empresa, porque ela não entendeu a proposta do negócio. Ferrou o algoritmo. Ferrou o algoritmo, me deu uma conversão que não fazia o menor sentido. E então era uma pesquisa muito poluída. Sim. Ainda que o custo por clique fosse muito baixo, o volume de pessoas inadimplentes no Brasil hoje, que é 63% da população é endividada. Então é um Como é que você sabe que eu estou endividado? Tá, desculpa, não, ok. Eu consultei o CPF antes de entrar aqui para ver com quem eu me relaciono. Ô, Fernando, isso é a pura métrica também um pouco de vaidade, né? As redes sociais ela traz muito tráfego, traz muito volume, mas no final, eu já passei por isso até aqui na Turmind. A gente já fez campanhas, cara, do volume, nossa, quanta gente via redes sociais, é bem isso. Tráfego poluído. A mim parece que no final das contas não tem outro caminho a não ser testar os dois, né? Perfeito. Você é um fiel defensor do Google, né? E eu sou um fiel defensor das redes sociais. Eu gosto muito de trabalhar com puxa saco do Mark Zuckerberg. Cara, um dia a gente vai convidar ele aqui, ele vai te explicar um pouco melhor como funciona. Mas por que eu gosto tanto das redes sociais? Se a gente entender como que funciona o processo de divulgação dentro das redes, a gente consegue explorar muito melhor cada um dos objetivos que a gente tem dentro da plataforma. Então, parte técnica, né? Dentro da própria ferramenta de anúncios, ela tem vários objetivos em diferentes colunas, quando você vai começar a definir um objetivo de campanha. Uma coluna mais à esquerda, uma central e uma direita. Isso representa as etapas do funil de conversão, de marketing, dentro da ferramenta. Então, por exemplo, se eu uso uma estratégia com objetivo de alcance, a minha probabilidade de conversão ela é muito pequena, porque meu objetivo é dar conhecimento àquele conteúdo às pessoas. Eu já usando um objetivo de tráfego, por exemplo... Dá um exemplo de palavra, para ficar fácil para quem não entendeu essa parada das palavras, que é muito massa. Dá um exemplo aí. Nesse caso é um conteúdo, então eu estou considerando aqui Instagram e Facebook. Ok. Então eu posso fazer um vídeo, por exemplo, explicando mais sobre a minha marca. Tá. Então, pega uma dor central ou um grande benefício que você entrega e explora essa dor ou esse benefício sem necessariamente colocar um link. Pode fazer tanto uma campanha de video view como uma campanha de alcance com o único objetivo de separar o joio do trigo. Tá, só para ver se a gente entendeu aqui, tá? Vamos colocar como leigo, como consumidor. Beleza. É basicamente o seguinte, faz alguma coisa para o consumidor poder... Aquele consumidor que se atentou, gostou do conteúdo, eu dizer para o algoritmo, esse cara aqui que me interessa, mais ou menos isso. Exatamente. Vou tentar pegar um exemplo aqui que eu vi esses dias no livro que eu achei legal, que é laptop. Sabe, o cara tá procurando um laptop. Laptop é os antigos que falavam. Notebook, o cara tá procurando notebook. Aí, de repente aparece uma promoção pro cara lá no Instagram, por exemplo. Você é um vendedor de notebook. E aí você solta essa promoção, né, esse vídeo promovendo aquele notebook da Toshiba, sei lá. E de repente você vê que, de 10 pessoas, 2 assistiram aquele vídeo, 50%. Aí o algoritmo vai dizer para você, achei os caras que provavelmente têm um interesse. É essa a linha? Exatamente, porque o que eu sempre falo é a gente não tentar ganhar a guerra numa batalha só. Então, se a gente for considerar uma venda complexa no mundo físico, a gente precisa de em torno aí de 7 a 11 touchpoints para conseguir fechar essa venda. Por que a gente acha, quando vai fazer anúncio na internet, que a gente vai conseguir fechar num único ponto de contato? Cara, legal essa analogia. O que são esses touch points aí? Que os caras que trabalham com marketing usam uns nomes bonitos, então eu tenho que lembrar os caras aqui que nós somos leigos. O que são esses touch points aí para vender? Os touch points, se a gente está considerando o processo de vendas tradicional, pode ser um contato no LinkedIn, um WhatsApp, um e-mail. Então você tenta cadenciar esses contatos em diferentes canais para não estressar um único canal. Mas a ideia é você estar em contato constante com o cliente. E como é que você faz isso no digital? Né? O que é um consumidor para um navegador de internet? É um arquivo texto que está salvo no teu computador, que tem as tuas informações do que você consumiu, né? Que sites você entrou, que páginas você acessou. Então você consegue reimpactar as mesmas pessoas. Nesse caso da Monest que eu estava comentando, como que a gente separava quem era decisor da empresa de quem não era?
eu conseguia, eu produzia um conteúdo onde só fazia sentido, só teria interesse quem de fato fosse decisor. Ah, bom demais. E aí a gente colocava... Dá um exemplo aí de um conteúdo para ficar fácil. Nesse caso foi 10 técnicas de como melhorar sua cobrança interna. Ah, como reduzir a inadimplência da sua empresa. Exato. Pô, o cara que vai ver isso é o dono da empresa e tal. O dono da empresa está Massa preocupado. demais. E o interessante é que nesse conteúdo ele olhava as 10 técnicas e ele falava, caraca, bicho, eu vou ter que montar uma equipe, contratar sistema, ferrou, preciso de uma solução. E a solução era a Monit. Ah, então, você não saía divulgando a empresa. Não. Você batia no problema. Batia no problema. Entregava um resultadinho para ele já, entendeu? De valor, né? Falou, ó, tá aqui as 10 técnicas. Exato, mas eu não fazia o impacto de venda nesse momento. A gente, no Instagram e Facebook, a gente tem o Pixel, né? Que é um trecho de código que a gente coloca no site para mapear as ações que são realizadas pelo usuário lá dentro. Então, nesse site, a gente colocou um gatilho de rolagem de 75% da página e permanência de 30 segundos, que para mim indicava uma leitura do texto. Cara, olha aí, vamos simplificar esse negócio que tem um valor enorme essa informação, né, Bruno? Olha só. Pixel, pense como se fosse um robozinho, tá? Esse robozinho você tá lá na rede social e aí esse robozinho sabe para onde você tá indo. Daí você, José, saiu do Instagram, por exemplo, por causa de uma divulgação lá que você gostou, né, desse exemplo agora do empresário que quer reduzir a inadimplência e foi até o site da Monest, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Aí o Fernando falou o seguinte, se esse cara ficar 30 segundos, já sei que ele leu. Nem que seja só um pouquinho. Então, se ele leu 30 segundos, eu dou um sinal pro Pixel, né? O Pixel falou, ó, Fernando, achei. Né? Esse cara aqui, que eu não sei o nome dele, ok? Ele não sabe o seu nome, não sabe quem você é, mas ele sabe as suas características, ele sabe muito sobre isso. Isso é o que ele está explicando agora. Perfeito. Então eu começava a separar essas pessoas, porque o cara que queria subir o boleto da Sky para pagar ali, que não era o nosso público-alvo e sujava as nossas conversões, ele não convertia, ele não virava essa marcação que você comentou do robozinho de indicar para mim que ele era um bom cliente. Então a gente começou a separar isso e usou o Google estrategicamente nesse momento. Então, por exemplo, a gente estava falando que o Google é uma ferramenta de intenção. Vou me contradizer agora e dizer que a gente usou o Google para uma ferramenta de topo de funil, para a gente chamar a atenção das pessoas. Então, usou não para uma página de venda, de intenção de compra, mas sim para como melhorar a sua própria cobrança. Então, um clique que a gente pagava R$1,40 e as empresas de cobrança entregavam uma página de venda, eu passei a pagar 14 centavos. Porque o Google entende os micromomentos do usuário, né? Então entende quando o usuário está num momento de decisão ou ele está num momento de consideração. Aquele momento era um momento de consideração para o usuário. Então o Google falou assim, cara, esse cara é o único que está anunciando uma coisa que faz sentido para o momento do meu usuário, naquele momento. Então a gente conseguiu reduzir consideravelmente o custo e começou a criar público para a rede social para essas pessoas serem reimpactadas. E aí Massa. Sim, entrava com um anúncio de venda, onde as pessoas se cadastravam e geravam ali desqualificados. Então, fazendo uma analogia, você trouxe muita gente para dentro da tua loja ali para ver o que tinha no catálogo e o vendedor foi perguntar para cada um se ele queria ajuda no atendimento. E aí você qualificou ali quem que... Exato, se a gente for trazer para o mundo físico, vamos pensar na compra de um tênis de corrida, por exemplo. O vendedor ele não vai te perguntar qual marca você quer. Ele vai te perguntar que tipo de corrida você faz. Uma corrida mais curta, mais longa? Quantas vezes você corre durante a semana? Então esses indícios vão ajudar ele a tomar a decisão de qual tênis ele vai te oferecer. E é a mesma coisa no digital. Você vai trazendo mais informações para o algoritmo, vai aquecendo ele, para que ele mesmo possa decidir quais são as pessoas mais apropriadas a comprar teu produto. Muito top. Agora sim, tem uma pergunta bem comum, tá, Fernando? Qual o valor, né, que o cara começa a investir? Sei que depende pra caramba, mas tenta dar uma ideia de momento, né? Se o cara tá começando agora, coloca pouquinho, sai colocando muito pra achar enfim, talvez uma oportunidade mais rápida, ou começa gastando pouco para depois gastar muito. Qual que é a linha de raciocínio que você fala para os seus clientes, geralmente? Perfeito. Antes de falar o número exato, que eu imagino que seria o mínimo para a gente começar, vou explicar a lógica. Anúncio, marketing digital é estatística. Então, quanto mais tempo eu precisar ter para ter uma amostra relevante estatística para dizer se o meu teste deu certo ou não, eu vou ter mais tempo em detrimento do dinheiro. Então, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo impactar mais pessoas e eu consigo uma amostragem mais rápido. Então, eu consigo validar. Né? Se eu imprimo um anúncio para 10 pessoas e nenhuma delas compra, pode ter sido sorte. Porque se eu estou falando em 1% de média de conversão, eu teria que ter pelo menos 100 para conseguir ter a primeira. Então, a ideia é, se eu quero testar e validar rápido, coloco mais dinheiro. Se eu não tenho essa possibilidade, o que eu sugiro ali é o mínimo do mínimo de uns 250 a 300 reais para você começar a fazer, começar a levantar métricas, começar a aquecer teu algoritmo
E aí, se a gente for pensar em estratégias de fato, né, estiver falando de um e-commerce, eu não vou otimizar o meu evento para compra. Porque com 200, 300 reais, dificilmente eu vou conseguir gerar o mínimo de 50 conversões semanais que o Facebook exige para otimizar o pixel. Então eu vou subir no funil e vou otimizar para view content, né, a visualização de um conteúdo, para um adicionar ao carrinho, que vai me dar o volume necessário para conseguir gerar a otimização para aquele momento. Cara, que legal. Tem dois indicadores que você falou que eu achei super legais. Primeiro assim, né? O valor, me parece que ele está muito relacionado até à maturidade, né, da empresa, né? Então assim, você está começando, você não tem nenhuma informação, você vai botar um pouco de valor para ter informação. Talvez você não tenha nada de venda. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse valor não representa vender direto. É colher informações para ver se você acha algum caminho para depois colocar grosso, né? O valor mais expressivo. Exato. E o segundo é o seguinte, ele trouxe um dado que eu achei bacana, que assim, você precisa ter pelo menos um número de conversões para que o algoritmo, independente da plataforma, isso acontece no Google como acontece nas redes sociais, ele entenda quem que é teu público. E a gente sempre brinca nos bastidores, a gente sempre fala o seguinte, que a melhor coisa que existe é o algoritmo. É o funcionário mais barato que você tem se você souber usar. Porque depois que ele entende se você configurou corretamente, ele trabalha para você. É como se você tivesse um vendedor na sua loja, fazendo uma analogia, que ele fosse no centro, o algoritmo é mais ou menos assim, tá? Ele vai no centro da sua cidade. Pensa ali, aquele centro movimentado, cheio de gente, ele sabe exatamente quem pode comprar. Ele bate o olho e já fala, aquele cara pode comprar. Ele aborda o cara, fala, cara, tem uma promoção para você. O cara, pô, como é que você sabe? É mais ou menos assim que funciona o algoritmo, fazendo uma analogia. Então, super legal isso que você trouxe, Fernando, faz todo sentido. Agora, o que você olha, né? O que exatamente é esse olhar? Você falou rapidamente ali do conto, queria que você explicasse um pouquinho isso. Começou uma campanha, o que você olha? Em que momentos? Tem momentos diferentes que você olha coisa diferente? O cara que vai fazer sozinho, o que ele tem que olhar? Perfeito. Cada objetivo de campanha vai ter os seus próprios indicadores. Então vamos considerar aqui que a gente vai falar sobre uma campanha de conversões, uma campanha de venda. Eu preciso ter uma ideia do meu funil, quais são as etapas que o meu consumidor vai fazer para chegar na compra. Então eu começo da última e vou subindo. Então, por exemplo, se eu tenho boas vendas, eu vou dar uma olhada no ROAS, que é o Return Over Advertisement Spent, que é quanto você retorna em faturamento pelo valor investido em mídia. Na prática, o que significa? Para cada R$1 investido em mídia, quanto me torna em faturamento. É isso que a métrica te mostra. Boa. Então, ali, eu geralmente divido entre públicos frios, que são os públicos que não conhecem a marca, e os públicos quentes. Se eu tenho um produto de recorrência, o meu ROAS de público quente, ele tem que ser maior. Agora, claro, se eu estou vendendo um colchão, por exemplo, que a pessoa vai comprar uma vez a cada 10 anos, eu não tenho recorrência. Posso até ter indicações, aí eu vou trabalhar por outros tipos de estratégia de marketing. Mas o meu ROAS central vai ser muito mais focado em público frio. Eu não vou ter uma base muito aquecida de compradores recorrentes. Então, primeiro eu olho o ROAS para entender se está dentro dos objetivos da empresa. Se eu estou fazendo campanha, mas eu estou levando prejuízo para o meu cliente, isso não faz sentido. Então, por isso que eu uso essa métrica para entender se faz sentido ou não. Agora, não estou tendo vendas ou minha quantidade de vendas não está satisfatória. Eu vou voltando nas etapas. Antes do cliente comprar, qual que é a ação anterior dele? Eu vou resumir o fluxo aqui, mas vamos pensar que seja adicionar o carrinho. Então, como é que está a minha taxa de conversão de pessoas que visitam a minha página de venda pela quantidade de adicionar ao carrinho? Como é que está esse valor? Faz sentido? Pô, eu estou com 1% de adição ao carrinho. Eu nunca vou ter venda. Porque se a média do e-commerce nacional é em torno de 1% de conversão, e eu tenho 1% de adição ao carrinho, que é uma etapa muito anterior, eu não vou conseguir atingir esse valor que a gente espera que seja razoável para o faturamento do meu cliente. Então vou voltando às etapas. Vi que a minha taxa de adicionar ao carrinho é um problema. O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso fazer uma otimização na página, eu posso fazer, trocar a foto, melhorar a descrição, talvez seja o preço, fazer uma promoção para entender se o meu público faz sentido e ver se esses adicionar ao carrinho, por exemplo, aumentam. Meu adicionar ao carrinho está ok, o problema está antes. Eu vou dar uma olhada na minha CTR. O que é a CTR? É a razão das pessoas que clicam versus as pessoas que visualizam o anúncio. Então, eu estou com uma CTR muito baixa, tem pouca gente clicando no meu anúncio. Meu criativo não foi atrativo o suficiente. Então preciso melhorar minha copy, preciso melhorar meu design. Então, eu acho que o grande aprendizado nisso que eu estou falando não é nem as métricas que eu citei, mas sim essa visão de funil e entender que é tudo etapa. Cara, muito bom mesmo. Porque dá pra ver assim que tem umas fatias, né? Exato. Tem umas fatias e às vezes você não... não deu certo, eu vou fazer tudo de novo. Não, vai nas fatias e olha... É um trabalho realmente delicado ali, porque você tem que
ter muita persistência para tentar encontrar ali, né? Até o momento que você consegue começar a tomar decisões, começar a ter acertos. E aí caminha a tua campanha. É prazeroso, no final eu garanto que é prazeroso. Mas vamos falar um pouquinho agora, vamos pivotar um pouquinho aqui o assunto, vamos falar sobre tráfego orgânico. Ou melhor, como fazer tráfego orgânico, né? Como aparecer no Google de maneira gratuita, preferencialmente nas primeiras posições. Brunão, o que você pode falar daquilo que você já tem de conhecimento aí para nós sobre como aparecer nas primeiras posições? O que faz um site aparecer nas primeiras posições? Olha, o Google, a gente sabe que ele tem mais de 170 fatores ali de ranqueamento, né? Então, quando a gente produz algum conteúdo, a gente coloca alguma coisa em um site, a gente tem que ter esse foco no que ele vai, né, o que o robô vai ler para ranquear e o que o usuário vai ler também. Não adianta a gente produzir um conteúdo somente focado no robô, sendo que o usuário é quem é o nosso leitor, o consumidor desse conteúdo, né? Então a gente sempre produz esse conteúdo focado em páginas de maior volume, em maiores sessões de usuários, maior visualizações, né, dentro dessa página. Dá um exemplo de, tipo assim, quando o cara sabe que vale a pena investir. Qual é o indicador? Você fala, como é que eu sei se vale a pena... Estou com uma ideia aqui que as pessoas estão procurando sobre esse assunto. O que ele faz para saber se aquilo de fato é uma ideia boa? A primeira coisa que a gente faz é essa pesquisa de palavra-chave, né? A gente tem que entender o comportamento do usuário, de que forma que ele vai pesquisar aquilo. Então a gente tem algumas ferramentas ali que nos auxiliam, o próprio Google disponibiliza isso gratuitamente para a gente, como algumas formas de testar pesquisas, formas de palavras que a gente vai usar nessa pesquisa e ver o que tem um volume maior, que palavra-chave que traz mais pessoas, né? Quais palavras-chave são mais pesquisadas. Legal. Mas tem um mínimo assim, Bruno, que você geralmente recomenda? Você fala, puta, a partir de X é interessante. Como é que é essa lógica assim, do que vale a pena, do que não vale? Eu sei que você não gosta muito da parte do depende, mas depende muito da área que a gente está falando, né? Por exemplo, para um e-commerce, com certeza um volume maior, trazer muito mais gente, trazer 30 mil impressões no mês é um volume que a gente, né, considera ali. Mas, por exemplo, áreas mais nichadas, como na área do direito, que a gente trabalha aqui na TreeMind, a partir de 100 pesquisas por mês ali, a gente já pode começar a considerar. Porque a gente tem um volume mais baixo, mas é mais qualificado, né? Geralmente a pessoa que está procurando um advogado ou algo assim, ela já tem um problema e ela está procurando alguém que resolva isso. Então, depende muito desse nicho de atuação. Né? De onde essa parte é muito louca porque ela tem várias formas de você interpretar isso, né? Aqui na TreeMind, por exemplo, o que a gente faz? A gente não recomenda nenhum conteúdo para os nossos clientes que tenham abaixo de 1.000 acessos mensais à primeira posição. Por que isso, tá? 1.000 de tráfego, assim, 1.000 pessoas acessando a primeira posição. Porque como ele gasta para fazer, ele compra, né? Ele gasta com a gente esse marketing de conteúdo. Se não tiver um tráfego, uma perspectiva de tráfego super legal, no final das contas não vai valer a pena. Então a lógica é mais ou menos assim, tá? Se fosse para você, pensa assim numa palavra-chave, tá? Na palavra-chave, vou pegar aqui uma palavra-chave de referência. Já que eu usei laptop, vou usar laptop novamente. Laptop, qual que é a melhor opção de notebook? Supor que esta é uma cauda, tá? Uma palavra-chave que você gosta, que você gostaria de trazer para a tua loja, que vende aí os seus notebooks, enfim, uma empresa de comércio eletrônico. O que acontece? Se essa palavra-chave tiver 1.000 e você fosse comprar no Google Ads, comprar cada acesso daquele, vamos imaginar que custasse R$1, tá? Que é uma palavra-chave mais longa, provavelmente ela não custe muito mais do que isso. Tirando, salvo exceções aqui, porque o mercado, dependendo da região, o mercado de notebook é bastante disputado, enfim, então colocando como exemplo. R$1.000, tá? Então você vai gastar para ter 1.000 acessos. Esse é o valor que você teria que pagar. Então em um ano, se você ficar um ano todo trazendo aquele volume, você gastaria R$12.000. O que acontece? Hoje, se você fizer aquele conteúdo, for otimizando ele e ele organicamente trouxer esse resultado para você, é como se você estivesse tendo esse resultado, esse retorno do investimento de R$12.000, mas sem pagar nada. Ou seja, ele é seu. Né? E aí você tem que ficar se mantendo ali, atualizando o conteúdo para que ele permaneça nas primeiras posições. Então a gente fala que o mínimo é 1.000, mas tem conteúdos, vou te dar um exemplo, esse do notebook aqui tem milhares e milhares e milhares de acessos. Só para dar mais um exemplo, eu quero perguntar, Bruno, o que faz a diferença dentro do site, para você explicar um pouquinho os principais indicadores, mas eu fiz uma apresentação esses dias para a Nestlé, olha que interessante, a Nestlé tem uma divisão dentro da empresa, a Nestlé tem um monte de coisa, quando a gente pensa em Nestlé, a gente pensa naquela caixa de bombom, né? Mas a Nestlé tem um monte de divisões, tem uma linha lá que é chamada Health Science, que eles trabalham só com produtos para quem, por exemplo, está acamado, sabe, pessoas que têm que consumir por sonda, a gente tem alguns clientes nessa área de e-commerce. E aí o que aconteceu é o seguinte,
A gente sempre pede para o site o seguinte, fala, cara, me fala qual que é o teu Pareto aqui, Pareto de venda. Pareto é assim, ó, os que mais vendem, né? A lógica de Pareto, lembrando, geralmente 20%, até 20% representa 80% dos faturamentos. Então pensa aí no teu e-commerce, quantos produtos que realmente trazem um faturamento grosso? Separa eles, ok? Eles merecem sua atenção. Porque se você não vender aqueles produtos, você está morto, né? Você fecha o teu negócio. Então tem que ter esse Pareto, você tem que saber aqueles que você não pode perder. Aqui eu tenho que ganhar. Né? Igual no futebol, o cara tem que ganhar em casa, para depois ganhar fora. Então, aqui, você não pode perder naqueles produtos, separa eles. E a gente pegou um produto como exemplo lá, inclusive eu posso falar o produto chamado IsoSource. IsoSource, que é um produto para você consumir por sonda. O que acontece? A gente olhou o produto por si só, com as suas variações de pesquisa. Então, assim, IsoSource soia, IsoSource 1.5, que é o tamanho da embalagem, IsoSource onde comprar, IsoSource, tipo, engorda. Variações da palavra IsoSource tinham 25 mil pesquisas. Só o produto, tá? E aí nós estávamos falando da Nestlé. Então, assim, teoricamente para o Google, a Nestlé é que manda naquilo. A Nestlé é que é a dona. Ela que tem que aparecer em primeiro. Pô, ela que produz o negócio. Pasme, não era ela que estava aparecendo em primeiro. Ela estava aparecendo variável, tá? Ela ficava com apenas 7% do tráfego. Então ela ficava nem com 10%, ela ficava com 1.800 e pouquinho dessas pessoas procurando direto o produto para comprar. Aí, fui fazer uma análise e falei, peraí, se tem 25 mil pessoas procurando, alguém está pegando esse tráfego, que não é você, Nestlé. Sinto muito. Aí fomos olhar, tinha um cara pegando esse tráfego, chamado Nutri, muito legal, inclusive. Se eu estiver vendo o site da Nutri, se você for da Nutri, deixa um comentário pra gente, mas muito legal, parabéns. E tinha muito bem feito a descrição do produto, a otimização do site, estava tudo redondo. E ele ficava com o triplo do tráfego para este produto em comparativo à Nestlé. E aí os caras, mas peraí, o que a gente faz? Pois é, negócio. Você vai ter que trabalhar muito na descrição do seu produto, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vai ter que trabalhar na otimização do seu site para que o Google comece a olhar para você, Nestlé, em comparativo à Nutri, com bons olhos. E aí mude esse posicionamento. Então percebe, a empresa ela olhou e falou assim, esse produto aqui eu não posso perder. Ela só cuida daquele que mais vende. E o resto ela pode cuidar, claro, mas se tem tráfego menor, não tem porquê. Se dedica naquele que mais vende. Faz sentido isso ou não? Estou viajando, Fernando? Faz, total. Eu acredito para médio e longo prazo sempre interessante você ir colocando as long tails ali, né? As palavras de cauda longa dentro da estratégia para tentar diluir também o faturamento da empresa, não concentrar num único produto. A partir do momento que um concorrente lança um produto similar, ali ferrou teu faturamento. Mas a gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo, né? No curto prazo, sustentação de faturamento. Agora, olha que doido, daí só para finalizar esse case da Nestlé. Aí a gente fez o seguinte, esse é um produto final, o IsoSource, tá? É aquele cara quente lá, né? Como você bem colocou aqui anteriormente, são como é que você colocou? Os micromomentos. Os micromomentos. O cara queria comprar aquele produto. É o melhor cliente, todo mundo quer. E tinha 25 mil todo mês. Tem 25 mil todo mês. Aí beleza, só que isso faz parte de uma categoria de produto. Como é que é o nome dessa categoria? Eles chamam de nutrição enteral, nutrição parenteral. São nomes técnicos de quem procura. Então ele está um pouco acima. Ele não sabe ainda o que ele vai comprar ou ele está pesquisando. Acabou de entender que ele precisa daquele tipo de produto, ele está pesquisando sobre o assunto. Logo acima, estes termos representavam 150 mil pesquisas mensais. Então nós estamos falando assim, apenas um produto e mais essa nutrição integral, 175 mil de tráfego. Olha o tamanho da oportunidade. E os caras traziam apenas 1.700 e pouquinho, tá? Deste produto. Nem nutrição integral não gerava tanto retorno. Para quem estava vindo esse tráfego, para quem estava produzindo conteúdo falando sobre isso. Então isso é só uma noção de mercados, né, que vendem pra caramba, sabe? E vendem porque tem gente procurando. Se tem gente procurando, você tem que trabalhar o teu SEO da forma correta. Então tem várias estratégias para falar isso, né, para fazer isso. Agora o que eu quero pedir aqui para você, Bruno, compartilhe um pouquinho para o cara que está fazendo assim, está começando a investir em tráfego orgânico. O que ele tem que ficar ligado no site que não pode estar mal feito? Que senão não adianta ele ficar produzindo conteúdo, otimizando a descrição do produto, que não vai funcionar. Aí a gente já parte para o SEO técnico, né? Um fator que está sendo muito considerado, está vindo com tudo agora, é o que a gente chama de Core Web Vitals, né? São métricas de performance do site e de configurações mesmo, né? Uma parte mais estrutural dos sites. Então a gente vê ali o tempo de carregamento, o peso do código-fonte, se ele demora muito para carregar, ele com certeza vai ser penalizado, né? Então a gente acaba caindo no ranqueamento, porque a experiência do usuário, que é o que eu falei anteriormente, é muito levada em consideração para o Google. Então os robôs eles estão fazendo essa leitura cada vez mais parecidas com a do ser humano, né? Faz a leitura semântica, então as coisas elas têm que ser naturais. Só que um fator é que se o site demora para carregar, muito dificilmente o usuário vai continuar nele. Então,
assim, para começar, o fator mais importante é um site que carregue rápido. Tem que ser rápido. Se não tiver for rápido, ferrou. Não, site lento, a gente nem espera o cara não espera. fecha. Tem um indicador do Google, não tem? Que ele fala assim que a cada 3 segundos, é uma coisa assim, cada 3 segundos você perde 30% de tráfego, um negócio assim, segundos. É só a gente perceber o nosso comportamento. Quanto você espera um site carregar? Nem o teu site você espera carregar, às vezes você já fica puto. Então isso de fato funciona mesmo. Quanto mais tempo demorar, a gente é muito ansioso, vai embora mesmo. Tanto as métricas ali do Google, ela é por segundos mesmo, né? Então, até 3 segundos para carregar, até 2 segundos, na verdade, ele é ótimo, ele está dentro do ideal. Mas a partir disso, ele já começa a ir cada vez mais para baixo. Para cada segundo, a partir do terceiro segundo, se não me engano, são 11% do tráfego que você pega. Caramba, é muita coisa. Absurdo. 1 segundo, 11%, imagina. E gera percepção de qualidade da marca também. Tem um estudo que fala que 88% das pessoas que se deparam com um site lento têm uma percepção negativa sobre a marca. Então tem menor propensão a fechar negócio. Isso que você falou é fundamental. E no tráfego pago a gente percebe isso muito claramente. Também interfere, né? Também interfere, porque eu tenho uma métrica de clique e uma métrica de visualização de página de destino. Quando eu percebo uma quebra muito grande entre os dois, 1000 pessoas clicaram e 200 pessoas visualizaram a página de destino, eu já sei que eu tenho um problema de performance aí. No Google é um pouco mais difícil, porque é algo mais longo prazo, demora pra gente entender os resultados e se ele vai penalizar ou não, mas no tráfego pago, o público pune. Né? Então o próprio público não acessa o site, não consome teu conteúdo, então não adianta ter algo maravilhoso na página de destino se ninguém vai ver. Essa verificação que a gente acaba fazendo para SEO acaba impactando em tudo, né? Perfeito. Tudo vai para o site, então o tráfego orgânico ou o tráfego pago acaba sendo aliados da mesma Ô, Bruno, tem mais alguma coisa fora a velocidade que o cara tem que se preocupar? Mais um, assim, que é extremamente importante. Primeiro, velocidade, beleza. O cara bota lá no Google Page Speed Insights, tira a velocidade, tem outras ferramentas, vamos nos adentrar muito nisso, tá? Porque tem algumas questões aí que falam que o Google Page Speed Insights não funciona tão bem e tal, mas é Google, né? Google é mãe, tem que respeitar. Tem mais alguma coisa, Bruno, que você quer destacar? Bom, assim, dentro dos conteúdos, uma coisa muito importante é a estruturação dos textos, né? A gente precisa ter esse cuidado com meta tags, né, tanto de texto quanto de imagem também. Muito levado em consideração também é questão de me fugiu a palavra agora, mas de inclusão. Né? Então, as alt tags. Né? Exato. Texto alternativo para imagem, a gente tem que descrever ela, a gente tem que fazer toda essa adaptação das coisas para ter essa acessibilidade. Né? A gente está falando aí de cegos fazendo uso de leitores de tela para acessar o nosso site e isso tem que ficar acessível para eles também. Então, essa forma de estruturação é algo que é considerado por uma questão de estrutura e também por essa questão de acessibilidade, né? A gente quer chegar em todos os públicos. Então tem que ter essa atenção aí de o texto estar dividido em subtópicos e as imagens estarem com o nome correto e elas terem uma descrição e a página em si ter uma chamada, né, que a gente chama de metadescrição, é mais uma meta tag que ali na página de resultados, que a gente chama de SERP, né? Ela tem que chamar o usuário para dentro, então a gente tem que ter essas técnicas de copy, de criar um título interessante e uma descrição que chame o usuário para dentro. Legal. Muito bom, muito bom. Cara, no final das contas, assim, o que eu percebo, tem duas coisas que é importantes, assim, eu gosto de destacar. A primeira é o seguinte, não tem milagre e não tente pegar um atalho. Isso eu acho que é o principal aprendizado que eu tiro desses últimos anos trabalhando com o Google. Faça um negócio bem feito, assim, sabe? Produza um conteúdo que realmente, como se fosse vender para sua mãe, para sua tia, né? Ou para uma criança de 14, 15 anos. Explique no detalhe as coisas, sabe? Pense em todas as perguntas, né? Eu gosto daquela analogia da descrição de um produto dentro de um e-commerce que guarda a relação com o atendente de balcão. Quando você chega numa loja para comprar um produto, né? Pense no seu produto. Quais são as perguntas que a pessoa faz? Então na loja você consegue converter porque você tira a dúvida na hora. Um bom vendedor ele converte. Pô, isso aqui é sim, isso aqui é assado. E se fizer isso, e se fizer aquilo? Pense nessas combinações e produza. O que acontece muito, que é comum, que é um dos maiores erros, é os e-commerces pegarem a descrição pronta do fabricante e colocar no produto. Então assim, ele espera, é como fazendo analogia, que o cliente entre na loja calado. Surdo e mudo, né? Calado, não fale nada, pegue o produto da prateleira e pague e vai embora. É isso que você está esperando no teu e-commerce, quando você não está entregando informação nenhuma. Faz sentido ou estou viajando? Não, faz todo sentido. Até a gente conversou recentemente sobre isso, né? Tinha essa percepção assim de a descrição do produto é a que vem do fabricante. Mas a gente estuda um pouquinho sobre e-commerce e a gente já vê que é completamente o contrário, né? A gente tem que tentar ser o único
e responder o máximo de dúvidas mesmo do cliente, como se a gente estivesse fazendo uma venda mesmo. Né? Muito bom, muito bom. Uma dica para fechar esse bloco aqui, esse assunto de como fazer tráfego orgânico, que é exatamente o que a gente aplica aqui, tá? O que a gente faz? A primeira coisa que é a mais importante. Use palavras-chave, né? Use ferramentas. Vou passar duas aqui para você. A que a gente mais usa aqui, que é mais acessível, libera mais palavras-chave, porque essas ferramentas geralmente você começa a usar, daí tem a versão paga, daqui a pouco você já não consegue mais usar, ok? Então primeiro faz uma continha no Google Ads, que é sempre de graça, ok? Vai lá no planejador do Google Ads e coloca planejador de palavras-chave. Tem uma opção de descobrir palavras-chave. Aí você pega a palavra-chave que mais representa. Pensa por produto. Ah, essa daqui eu acho que pode ser até o nome do produto, tá? E aí você bota aquela palavra-chave. Ele já vai te entregar um monte de palavra-chave. Já é o primeiro caminho. E a segunda, que mostra um pouco mais orgânica, é o Uber. Uber com 2 Bs. Não Uber de carro, mas é Uber Suggest, tá? Que é do Neil Patel, que é um gênio aí do tráfego orgânico. Ele também vai te recomendar. O que você vai fazer? Você vai pegar a palavra-chave curta, principal, e vai lançar nessas ferramentas. Separa as palavras-chave por volume, tá? Separa as 5 ou 10 primeiras. E aí se isola essas palavras-chave. Essas palavras-chave representam aquele produto. Aí agora você vai sentar e falar assim, pô, cara, eu preciso encaixar essas palavras-chave aqui na minha página do produto. Então você vai pegar aquela que mais tem volume, tenta botar lá na meta description, que o Bruno falou. Quando um cara chega, de alguma forma, cria um contexto bacana, olha os concorrentes, veja como é que eles fizeram, para gerar curiosidade, para ser fluido. E vai distribuindo aquelas palavras-chave ao longo do teu texto, na descrição. Terminou isso? Aí você vai sentar ali com o teu vendedor, ou você, se for o caso, vendedor, e vai pensar assim, quais são os outros... A gente usa uma técnica chamada MIDS, medos, incertezas e dúvidas. Quais são os outros medos? Pensa ali, de tudo que você colocou. Quais são as incertezas? Geralmente a incerteza está relacionada à navegação. Medo está relacionado à segurança. Será que o teu site é seguro? O que você pode garantir para ele? Né? E no final são as dúvidas. Quais são as dúvidas comuns? Tipo, será que isso aqui, com isso aqui, né, sei lá, engorda? Será que isso aqui com isso aqui dá certo? Será que isso aqui com isso aqui funciona? O que as pessoas geralmente compram esse produto, elas geralmente falam? O que elas fazem? Tem avaliação? Tudo isso ajuda dentro de uma página. Percebe o tamanho do trabalho que dá? Na época de escola, a professora costumava dizer assim, não existe pergunta burra, né? Se você tem dúvida, faça a sua pergunta. Muito então, é uma grande oportunidade de você responder todas as dúvidas que um cliente possa ter com esse produto, né? Pode ser a dúvida mais básica que tiver, mas é importante ter essa informação ali também. Cara, muito, muito, muito bom. Vamos passar agora para uma terceira etapa, que é o seguinte. Tráfego pago no Instagram. Quero ver se o Fernando vai derrubar nossas teorias aqui, tá? Que também é conhecido por Instagram Ads, tá? Pelos mais experts aí no assunto, né? Quais são os erros mais comuns, Fernando? Que tipo de campanha que entrega mais resultado? Falando só de Instagram. Por onde o cara começa, solta um storyzinho, que eu também não sei. O cara vai no feed, publica isso aí. O que ele faz, cara? Dá um passo a passo para facilitar. Cara, eu vou jogar contra o meu próprio trabalho, né? Porque eu acho que o primeiro passo é ele começar com um bom orgânico. É ele ter as primeiras vendas no orgânico, porque é isso que vai validar pra gente se a estratégia de tráfego pago vai funcionar ou não. Porque não adianta nada, o tráfego pago é o nitro, né? O carro tem que estar em movimento já, ele tem que estar com uma certa velocidade, e aí eu vou colocar o nitro e vou levar isso para mais pessoas. Claro que eu consigo trazer pessoas mais segmentadas, mas se o teu orgânico não estiver vendendo, é um forte indício de que o teu tráfego pago talvez não funcione. Tipo, eu vi esses dias o cara falando assim, se o teu produto não tá vendendo, se o teu produto é uma bosta, você botar mais dinheiro, você vai fazer com que mais pessoas saibam que o teu produto é uma bosta, não vai fazer ele vender. Exatamente. Eu achei ótimo que ele falou isso. Exatamente, eu não usei esse francês, mas é mais ou menos por aí. E o orgânico é excelente para validar isso, porque o algoritmo pune quem não tem engajamento. Então se o teu produto, se as tuas campanhas, né, os teus posts não estão sendo atrativos o suficiente pro orgânico, não vai ser o tráfego pago que vai fazer milagre. Não adianta. Então, eu acho que esse é o erro mais comum. É as pessoas não terem resultado no orgânico e aí achar o tráfego pago como a alternativa salvadora, né? Então vai chegar e vai resolver todos os meus problemas. Não existe isso. Eu acho que esse é o principal erro. Primeiro vende da forma mais difícil, né? Exato. Sabe? Que é o orgânico mesmo. Se funcionou, aí você está pronto para vender. Tipo, se o tráfego pago ele não resolve o problema do teu carrinho de compras, por exemplo, ou do teu site que é horrível, que você pede 350 informações na hora de fechar a venda. Ele não vai resolver nada disso. Exato. Certo? Você vai levar para mais gente. Então, se não está funcionando, não vai funcionar. Você está só gastando dinheiro, literalmente. Muito bom, Fernando. E que tipo de campanha, Fernando, que você recomenda para começar? Então, vai depender muito do quão maduro é o teu público e o teu produto que você tem para oferecer. Se eu estou trabalhando com uma empresa que já tem um branding muito forte e eu vou fazer um anúncio para o Instagram, eu posso trabalhar direto com conversões.
Por quê? Porque eu vou pegar o público que já está engajado no Instagram, eu vou fazer o lookalike, né? O que é o lookalike? O Facebook pega uma amostragem de pessoas que você diz para ele, então você fala assim, né? Facebook, analisa para mim essa massa de pessoas aqui que eu dei para você, que pode ser uma lista de clientes ou uma lista de seguidores do Instagram mesmo, e procura dentro da rede de usuários os X%, de 1 a 10%, que mais se parecem com esses caras aqui. Então assim eu consigo fazer uma ampliação de público, mas uma ampliação consciente, vamos colocar assim, né? Então com as mesmas características e o perfil daquela base original que você entregou. Cara, pensei aqui que o lookalike é tipo Tinder, sabe? Na vida do solteiro, né? Você vai lá, você vai dando... Não, essa aqui não. Pô, deu match, ele fala, você gosta de loirinha, né? Seu safado. Então, peraí que eu vou te arrumar mais umas loirinhas aqui pra você. É tipo Tinder, muito bom, cara. Exatamente. Então, se eu tenho um branding forte, eu já tenho uma construção de públicos dentro da minha conta, eu posso trabalhar com campanhas de conversão. Agora, se o meu público se o meu produto é muito inovador e eu não tenho um mercado formado para isso ainda, eu vou ter que trabalhar na etapa de alcance, de consideração da solução e tudo mais. Eu vou ter que voltar um pouquinho no meu funil. Né? Tem que descobrir quem que é teu público. Exatamente. Então, o que eu posso fazer? Campanha de alcance, campanha de video view. E aí eu pego lá, o próprio Facebook te dá isso. Então ele te mostra quantas pessoas assistiram 25% do vídeo, 75% do vídeo. Isso me dá um indicador de que se a pessoa consumiu aquele vídeo até o final, claro que teu vídeo tem que ser relevante para a audiência e tem que fazer sentido para o teu funil que você está construindo. Mas se o cara assistiu 75% do vídeo, ele é uma pessoa muito interessada nesse determinado produto ou na solução que você oferece. Aí eu reimpacto ele com uma campanha usando o vendedor do Facebook, que é o algoritmo, para tentar levar tráfego, por exemplo. Aí eu levo tráfego até a minha página, levei tráfego para minha página, a pessoa não comprou naquele momento, lembrando lá que a gente falou no começo dos 7 a 11 stage points, tudo bem ele não comprar naquele momento. Entrega uma campanha de remarketing para ele. O próprio Facebook oferece campanhas de vendas do catálogo, que você pode setar os prazos ali que você quer que esse anúncio passe a veicular para essas pessoas, e você vai mudando a mensagem em cada uma dessas etapas. Então, meu topo de funil, eu estou falando de benefício que o meu produto vai gerar sem falar do meu produto, né? Ou de uma dor ou algo do tipo. Mas no meio de funil, eu vou começar a falar como ele vai resolver aquilo, e no final eu entrego uma oferta, entrego um frete grátis, entrego um grande benefício, uma grande solução, com base em todo esse contexto que você construiu ao passar do tempo. Cara, isso é muito louco. Eu tava lembrando aqui, fazer uma analogia, porque a gente falando assim parece muito fácil, né? A gente trabalha com marketing, eu sei, nos desculpe aqui, porque o Fernando fala numa velocidade massa e a gente tá acostumado. Agora, eu fiquei lembrando o seguinte, com certeza no centro da cidade, na sua cidade aí, você já viu aquelas pessoas te abordando, vendendo alguma coisa. Não tem? Aquelas pessoas que abordam e tal, e aí vão vender alguma coisa, né? Geralmente é plano de saúde, é plano de não sei o quê, plano funerário, tem um monte de coisa. E aí o que acontece? É como se o Fernando estivesse falando assim, você abordou 10 pessoas, tá? 7 falando, tô com pressa, não vou poder, tchau. Sabe, ou ficou ali 30 segundos, já viu que era besteira, não precisava, foi embora. 3 ouviram a sua conversa. Você ficou ali 5 minutos e tal, aí você falou, vou vender pra esse cara aqui, o cara falou... Tá massa, o que aconteceu no final? Que ele não comprou, ele ficou com medo, incerteza ou dúvida, o MID, que a gente fala, né? Medo, incerteza ou dúvida, alguma coisa você não conseguiu resolver. Só que acontece, digitalmente, né? A gente pode pegar esse cara aqui, que são esses 3 que ficaram ouvindo, e trazer novamente para ele depois de alguma outra forma. Então nós vamos empacotar aquela informação para ele de novo, vamos bater nele, no momento que ele esteja mais propício para comprar. Às vezes aquele cara não estava com dinheiro na hora, né? Tava sem crédito, mas daqui a pouco você falou com ele no dia que ele recebeu. E ele estava curioso, ele realmente gostou aquele dia, mas ele não quis comprar. Então o digital permite isso. O offline não. Offline você tem que pegar o telefone, né, do seu prospect ali e depois entrar em contato, mandar um WhatsApp para ele. Então olha que massa isso. E depois disso, que é o top do digital, o que vai acontecer? Você foi lá, viu aqueles 3, e mesmo que eles não tenham comprado, e vai dizer que é o lookalike que o Fernando falou. Você vai dizer para o algoritmo lá da ferramenta, né, da rede social, olha, é o seguinte, eu preciso de mais caras como esse aqui, que fiquem 5 minutos vendo meu produto. E aí o algoritmo vai trabalhando para você. Ele vai dizer, não, pera aí que eu vou atrás desses caras, já entendi como é que é o perfil deles. Entendi que esses caras aqui têm de 25 a 30 anos, né, eles trabalham, por exemplo, em empresas de determinado segmento. Ele entende muito. Né? Tem até esses dias, o Vitor estava me dizendo, o Vitor trabalha com a gente aqui, que nós temos uma característica no Google mapeada, eu não lembro o nome agora, você deve saber o nome, que você consegue saber todo o seu comportamento. É acessível isso. Você lembra disso ou não? Eu lembro no Facebook que tem todos os teus interesses mapeados ali. Que isso, são aqueles é muito louco isso, porque você consegue saber na hora. Tipo, você fala, não, mas eu nunca cliquei nisso aqui, cara, eu nunca pesquisei sobre isso. De alguma forma você pesquisou, ou tem alguma correlação. Em algum momento você foi para aquela página e tal, e o Google ele foi construindo. Então é como se o Google soubesse mais sobre você
do que você mesmo. Na prática ele sabe, a rede social também. Eu gosto daquele case que o pai foi processar o Google porque ele estava mostrando para a filha dele um monte de propaganda de bebê. Carrinho de bebê, fralda. Ele disse, não, minha filha não tem nada a ver com isso, vocês estão mostrando isso para ela. Um tempo depois ele descobriu que ela estava grávida. O Google sabe de tudo antes da gente mesmo. Muito bom, muito bom. Agora, Fernando, assim, você falou de campanha, né? Aliás, nós não entramos muito na campanha, acho que eu te cortei aqui. Que tipo de campanha que você já viu que funciona mais para um perfil, que tipo que funciona para o outro? Porque cada vez mais parece que o Instagram aumenta as possibilidades de campanha. Aí o cara não sabe se ele faz um story, se ele faz uma campanha de impulsionamento. O que você tem visto mais assim, em termos de engajamento, métricas em geral? Perfeito. Isso varia bastante, tá? De acordo com o tipo principalmente com o perfil da audiência, né? Porque eu tenho alguns e-commerce que atendem o público um pouco mais velho. Esse público vai trabalhar muito mais no Facebook, por exemplo. Então as conversões lá vão ser muito melhores no feed. Agora um público mais jovem, um público mais imediatista, os stories podem funcionar muito bem. Então a minha sugestão é testar. Então você vai ter que ter teste para posicionamento de stories, testa agora no IGTV, então o IGTV liberou um tipo de anúncio que não tem a mesma característica do vídeo do IGTV, ele tem uma característica de story, mas você consegue colocar o teu anúncio dentro dos vídeos do IGTV. Então, testar vários posicionamentos. Até porque quando lançam uma nova ferramenta em uma rede social, seja ela orgânica ou paga, a tendência é que você tenha maior alcance, né, e menor custo quando você está usando essa ferramenta. Primeiro porque poucas pessoas estão usando aquela nova função, né, então as pessoas demoram até se acostumarem. E segundo que a própria rede social tem interesse em validar o quanto antes se aquilo é bom ou ruim. Então, como estratégia de growth, ela aumenta o alcance, te entrega mais a um custo mais baixo para ver se aquilo realmente funciona para o consumidor final. Cara, dá uma noção de números. Eu sei que depende, mas a minha função aqui é apertar, tentar levar informação. Dá uma função de números. Eu tenho uma lógica também, posso compartilhar. De quanto custa centavos para impactar uma pessoa no Instagram, por exemplo? Pega aí algum cliente seu como exemplo. Se eu tiver uma campanha com uma qualidade interessante, que tem engajamento, a gente consegue até 0,002 de custo por alcance, dependendo do objetivo escolhido. Então eu já consegui 1/5 de 1 centavo de custo por alcance. Agora, se a gente trabalha com campanhas... Peraí, cara, isso é muito legal, né, velho? Um centavo impacta 5 pessoas, é isso que você falou, certo? Exatamente. Ok, mas isso aí é mostrar, o cara só viu na tela do celular e não fez nada. Só apareceu para ele, é isso? Perfeito. Depende muito do objetivo que a gente escolhe. Tá. Quanto mais a gente tiver segmentação de público, a gente tem menos leilões para participar. Né? Então, o Facebook lá tem 180 milhões de pessoas para entregar o teu anúncio. A probabilidade do teu leilão custar mais barato, ela é muito maior. Porque ela tem possibilidade de participar de diversos leilões. Você diz para ele assim, entrega para qualquer um. Exato. Fica mais barato porque você está disputando, tá de boa, você não está escolhendo, você não está chato. É mais ou menos isso. Agora, numa lista de remarketing, por exemplo, onde eu tenho, 300, 400, 1000 pessoas, é muito mais restrito, eu tenho que participar daqueles leilões porque o Facebook tem aquelas pessoas para entregar. Então meu custo por alcance aumenta consideravelmente, pode chegar a 20 centavos, 25 centavos. Mas aí, em contrapartida, o que você espera? Que a tua taxa de conversão também aumente. Então, apesar de você gastar mais no individual, né, pensando na amostragem de vendas ali para esse caso, a ideia é que o teu custo de aquisição de cliente seja mais baixo. Então, você reduz o teu custo por compra. Cara, muito legal. Esses dias eu estava vendo um cara explicar, fazendo uma analogia, assim, eu adoro as analogias para explicar, porque quem não trabalha com marketing tem dificuldade em entender, né, como é que funciona a ferramenta. Mas o que você falou basicamente é o seguinte, né? Você pega uma fila de umas 300 pessoas, tá? E aí são pessoas que estão ali esperando para ver alguma coisa. Estão descendo lá o feed do Instagram, enfim, do Facebook, whatever. O que acontece? A tua publicação, a tua divulgação, ela está naquela fila. Pode ser que você seja o número 300 e pode ser que você seja o número 5. Né? O que determina isso? Por exemplo, o Fernando falou aqui do remarketing. Remarketing vai ficar um pouquinho mais para frente da fila. Agora, se você estiver trabalhando com um público amplo, né, estiver botando uma grana, pode ser que você seja o número 200, o número 150. Aí a pessoa está rodando ali no feed do Instagram, daqui a pouco ela chegou no número 50, a publicação, e foi embora. E você, tonto, não foi divulgado. Né? Isso é o leilão, de uma maneira um pouco simplificada. Existem outros critérios, isso é o leilão. Você nem deu tempo de você aparecer para aquela pessoa. Né? E aí foi engraçado porque ele fez uma provocação que eu achei muito massa, que ele falou assim, que lembra muito o que você falou agora. Ele falou assim, cara, vamos supor aqui, né? Você tem lá um cliente de calçado infantil, que depois você vai contar esse case pra gente, que bombou. Pensa comigo, como é que você vai saber? Vamos fazer uma conta simples aqui. Quantas crianças, vamos ver se vocês estão bons de estatística, tem nesse país que precisa comprar um calçado infantil? Número de crianças, vamos ver se vocês estão bons de conta aqui.
Cara, número de crianças... Ó, eu também não sei, tá? Vou fazer um chute aqui. Se o número de idosos representa 1/3 da população, vou considerar que a população ativa seja mais ou menos 1/3. Então, de criança, vamos pegar umas crianças um pouquinho maiorzinhas aí, que vai até uns 15 anos. Deve ser mais ou menos 1/3, uns 30%. Estamos falando então em quase 60 milhões de crianças. Aí pensa comigo, pô, teu público é grande pra caramba. Como é que você sabe quais dessas crianças estão precisando de um calçado? Se custar 0,002, que é 1/5 de centavo, vezes 60 milhões, calcula quanto você vai precisar gastar. É uma pancada todo mês, porque o cara vai precisar de um calçado e você não vai saber. Por isso que você tem que dar um tirinho, identifiquei quem está precisando de um calçado, né? O Facebook sabe isso, e aí você vai gastar o dinheiro só naquele que está realmente precisando do calçado. Você não é como você sair e ficar dando tiro para cima tentando matar um passarinho. Exatamente. Né? É muito difícil, não vai acertar. Então essa é a lógica que eu vi ele falando, eu achei massa, porque ele falou assim, cara, você tem que descobrir quem está procurando o teu produto. Porque se você não descobrir, você está morto. Então no primeiro momento gasta um pouquinho, descobre e depois faz o algoritmo trabalhar. É a função do algoritmo, foi criado para isso. Né? Faz sentido ou eu estou viajando na maionese? Não, faz total sentido. E além das pessoas estarem procurando ou não, o Facebook consegue identificar quem são as pessoas que compram ativamente pela internet, né? Então, se eu faço uma campanha de conversão, ele vai procurar pessoas com perfil de compra na internet. Talvez no começo, por não ter muito aprendizado, ele não funcione tão bem, porque ele sabe todo aquele escopo de pessoas que compram na internet, mas não pessoas que compram na internet sapatinhos infantis. E aí você vai entregando a informação para ele conforme for fazendo as vendas, e aí o pixel vai ficando mais inteligente e cada vez o custo por compra vai reduzindo. Cara, isso é muito, muito top, esse assunto é animal. Agora, fala o seguinte, por que que hoje está todo mundo querendo fazer tráfego pago, tem muita pesquisa de tráfego pago, por que não está mais dando certo o tráfego orgânico, que está tão difícil assim as pessoas verem? Dizer que não tá dando certo, eu acho complexo. Eu acho que tá dando certo. Eu gosto muito do tráfego orgânico porque eu acho que são estratégias complementares. Tráfego orgânico de graça, tá? Você publica no Instagram lá, espera, você entra naquela fila, lembra da fila que eu falei dos 300? Você provavelmente vai estar lá para trás da fila, ou não, você pode estar mais para frente. Quando é que ele fica mais para frente da fila e quando é que ele fica lá para trás? Exato, e assim, eu acho que o grande ponto do tráfego orgânico é que ele nos dá muitos aprendizados que eles precisam ser aplicados no tráfego pago também. Só que o tráfego orgânico é muito trabalhoso. Então eu preciso ter engajamento, eu preciso responder todo mundo, eu tenho que ter comentários com profundidade dentro das minhas postagens, eu tenho que o tempo todo estar postando, ter frequência. Isso é muito trabalhoso para as empresas. Então o que as empresas geralmente fazem? Ou terceirizam ou colocam dentro de casa, mas às vezes fazem um trabalho ali meia boca e não vê resultado. Aí elas enxergam no tráfego pago como uma oportunidade de acelerar isso. Porque o tráfego pago, a partir do momento que eu coloquei a campanha no ar ali, ele está rodando. Né? Então eu vou ter o meu custo por alcance e ele vai atingir X pessoas com base nesse custo que eu tive. Então não dependo do algoritmo me entregar isso. Então eu acho que as pessoas buscam muito mais o tráfego pago pela facilidade. Que querem resultado rápido, né? É um retorno imediato. Sim, faz bastante sentido. Você viu já, por exemplo, alguma situação em que o tráfego orgânico não, as publicações, vamos fazer de maneira simples. A empresa não estava fazendo boas publicações no Instagram, não estava lá daquele jeitinho bem bacaninho e tal, o cara estava interessado em vender. Né? Que se dane o que você queria consumir de graça, ele queria vender. E que mesmo assim vendia? Cara, tem uma situação sim, que vende, mas é natural que o custo por compra aumente, o meu ROAS caia. Porque o cara fica com mais dúvida, quem que é essa empresa, é mais ou menos isso. Perfeito, porque o perfil ele serve muito bem como um reforço de autoridade. Compra online, o principal medo das pessoas é saber se vai chegar, se o produto tem boa qualidade, como é que é a troca, como é que os consumidores reportam essa marca na internet. Ela está sendo bem falada, não está? Tudo isso, se eu não tenho engajamento nenhum no meu orgânico, você não tem essas informações. Então, é natural que o teu medo aumente e você tenda a não comprar naquela loja. Se eu tenho um perfil muito bem engajado, as pessoas sentem mais segurança. É mais provável que elas comprem. Porque, de novo, não é ganhar a guerra numa batalha só. Não vai ser aquele anúncio que vai definir se a pessoa vai comprar ou não. Ela vai fazer pesquisa, que aí é os emotes dos micromomentos do Google, né? Então as pessoas têm várias etapas para sanar dentro delas essas dúvidas, para que de fato ela tome a decisão de compra. Cara, muito, muito legal. Eu lembrei de um hackzinho que é bem simples, né? Para saber que o momento que você, por exemplo, investe no tráfego pago e no que, né, exatamente. Publica alguma coisa no orgânico, tá? Publica no orgânico e não impulsiona. Aquilo que no orgânico começar a dar um resultado legal, o próprio Instagram mostra lá, né? Pô, esse aqui tá tendo mais visualizações, mais impacto, enfim. Aí você vai lá e impulsiona aquela. O que geralmente começa ruim não fica bom. Isso é um aprendizado que eu tenho. Tipo assim, cara, nunca publiquei um negócio que, puta, começou ruim, mas agora eu vou botar dinheiro e vai ficar bom. Nunca aconteceu comigo. Se acontecer, você comenta aqui, por favor, porque eu quero aprender, né, sobre isso. Porque não. Mas o que começa bom pode ficar melhor.
Né? Perfeito. Então, acho que guarda bastante relação com o que você falou. Se a divulgação não tá boa, cara, ela só vai ficar pior para mais gente. Então, talvez seja pior. Não impulsione de maneira alguma. Agora, vamos cair para a próxima parte aqui, que a gente vai falar sobre plano de marketing. A gente falou sobre várias coisas aqui, né? Vamos falar sobre plano de marketing, ou melhor, estratégias de marketing. Tá? Vamos fazer aqui um compilado de ações mais indicadas de acordo com o momento do e-commerce. Vou te provocar para a gente pensar o seguinte: daquele que está literalmente iniciando ao mais avançado em termos de faturamento. Porque o faturamento ele também está condicionado à maturidade. Né? Então o cara chegou numa maturidade legal. O que você recomenda ali do feijão com arroz, desse compilado que a gente falou agora, né, nesse episódio completo, sobre estratégias de marketing, plano de marketing, enfim? Vamos lá, digamos que esse e-commerce não seja um e-commerce investido, que tenha um baita caixa para fazer um burnout aí e começar com todas as estratégias ao mesmo tempo. O quê? Burnout. Eu estudei essas palavras antes de vir para cá só para conseguir jogá-las no podcast. Então, explica o que é burnout pra galera não ficar viajando. O burnout é queima de caixa. Né? Então, a gente colocar um dinheiro acelerado na frente para conseguir quando alavancar. um Olist da vida, um Mercado Livre, você recebe aquela informação, você fala, nossa, recebeu agora 300 milhões, o cara tem que gastar esse dinheiro. Basicamente isso que ele está dizendo, tá? Exato. Vamos considerar que a gente está começando um e-commerce do zero ali, né? A gente tem duas possibilidades. Ou eu começo com o meu orgânico, no Instagram ali, por exemplo, trabalhando muito forte nessa parte de engajamento, produzindo conteúdo em grande quantidade, 20, 30 stories por dia, fazendo reels, respondendo as pessoas, mandando mensagem, seguindo, enfim, usando a ferramenta. Porque a métrica principal do Facebook e Instagram, que fica lá no telão para todo mundo ver se a empresa está tendo sucesso ou não, é usuários ativos nesse momento. Então, se você é um usuário ativo na plataforma, você tem valor para o planejamento estratégico da própria rede social. Então, se você partir dessa lógica de estou usando muito a ferramenta, você provavelmente está muito alinhado com o que a ferramenta espera de você como usuário e ela vai te premiar por isso. Então, eu acho que o orgânico no Instagram é um bom começo porque ele vai te dar os aprendizados que vão ser necessários no tráfego pago. Cara, bem legal esse indicador que você falou, pelo seguinte, né? A gente vê muito cliente querendo que o trabalho de engajamento aconteça de forma automática. Então aí as ferramentas, né, de compra de seguidores, que ninguém recomenda. Se você fez isso, desfaça antes que você perca o seu perfil. E primeiro que isso é besta, porque a ferramenta ela quer que você entregue, que você consuma também. Então aquele velho assim, puta, eu vou lá, comento aqui, tipo, não comento no perfil de ninguém, não adiciono, não utilizo a ferramenta, mas quero que as pessoas façam no meu. Puta hipocrisia, né? Pode ser sincero aqui. Pô, você quer no seu, mas na hora de você contribuir lá no Instagram dos outros e comentar, engajar, você não faz isso. Então, o que você falou, cara, é perfeito. Tem que consumir a ferramenta como negócio. Então, defina pelo menos uma regrinha. Tipo, todo dia eu vou seguir 10 pessoas, vou ver páginas e vou comentar pelo perfil da minha empresa. Vai fazer com que eu seja visto. A ferramenta está olhando para mim e falando, pô, esse cara aqui é estratégico para mim. Ele está sempre aqui ativo. Faz sentido eu promover de alguma forma ele. Perfeito, e você não precisa saber nada de marketing para fazer isso. Se você partir dessa lógica, você vai sentir naturalmente o que engaja, o que não engaja. Só precisa saber puxar o saco das pessoas. Isso. Que produto legal, nossa, eu compraria se eu tivesse dinheiro, pena que eu não tenho. Exatamente. E, claro, se você não tiver disponibilidade, né, de tempo para fazer isso, o tráfego pago pode ser uma boa opção para você começar. Então, para você começar a validar números e tudo mais, mas você tem que entender que o tráfego pago ele vai ter muito menos qualidade nesse início pela falta de aprendizado no orgânico. Então, se eu tenho no meu orgânico ali vários posts com número de engajamento e salvamento da publicação e comentários que eu já sei que funcionam, eu tenho uma base de seguidores que eu posso usar ela para ser reimpactada depois nos anúncios, tudo isso me dá um start muito mais avançado do que eu começar o tráfego pago do zero. Sem autoridade. Então, eu coloco o anúncio lá e a pessoa vai pesquisar no perfil do Instagram, tem 100 seguidores. Seguidor é métrica de vaidade. Os marqueteiros não gostam de falar de seguidores, mas você tem que ter o mínimo necessário para transmitir a confiança. Ajuda bastante. E que isso seja construído de forma orgânica e sustentável. Não comprado, não feito por campanhas específicas para seguir. Que seja orgânico, que seja real, porque isso vai servir como material para você reimpactar as pessoas depois. Sem sorteio de iPhone. Sem sorteio de iPhone. Eu acho péssimo esse tipo de campanha. Eu gostava bastante de sorteio de iPhone. Mas eu gostava. Eu queria ganhar, eu gostava de estar do lado do consumidor. Mas você atrai um público bounty hunter, né? Os caçadores de recompensas. Porque às vezes aquele teu público não tem interesse nenhum no teu perfil. Você depois vai reimpactar uma galera que não faz o menor sentido. Então você vai colocar dinheiro de novo num público que não faz sentido. Então vai piorar a situação no final das contas. Você trouxe um cara que não quer comprar teu produto, ele quer só ganhar de graça.
E aí o algoritmo está entendendo que aquele é teu público e depois você vai lá e vai botar dinheiro para entregar para mais caras que querem ganhar de graça que não querem comprar. Ou seja, você está só fazendo cagada. Não faça isso, ok? É mais ou menos o que ele está falando de uma maneira muito mais elegante do que eu, né? Agora, Fernando, isso aí é a recomendação para iniciante, top. Perfeito. E o cara que está lá em cima, já está vendendo bastante, que é o teu foco principalmente, gestão de tráfego mesmo, aquele cara que já está botando grana. Dá até uma noção para quem está nos vendo aqui, né? Porque a gente está colocando isso no YouTube. Dá uma noção de um e-commerce que gasta uma boa grana, que eu sei que você já movimentou granas bem expressivas. Se puder falar, não a empresa, mas o segmento, fala assim, já cuidei de um e-commerce de tal segmento. Eu lembro de um de joia, vou deixar você falar, que gastava uma paulada. Conta um pouquinho sobre isso. Tem um muito recente agora, que é o de calçados infantis, mas esse de joias foi bem interessante, porque não tinha nada de surpreendente assim no trabalho, né? Quando a pessoa olha e vê que teve um resultado muito expressivo, ela fala, cara, ele provavelmente fez uma coisa muito fora da caixa, muito absurda. Não, a gente usou bem a ferramenta, o que a ferramenta entrega pra gente de funcionalidade, algoritmo e tudo mais, a gente soube trabalhar muito bem com isso. Então, isso que a gente conversou durante o podcast, de aquecer pixel, de qualificar as pessoas e tudo mais, foi algo extremamente simples que a gente fez e que deu muito resultado. Nesse e-commerce de calçados infantis, por exemplo, foi mais ou menos o mesmo processo. A gente começou com uma mentoria. Então Quanto gastava no de joias lá, mais ou menos? Cara, dava em torno de uns 50 mil por mês ali. 50 mangos por mês, Bruno, vendendo joia. Só em Facebook, né? Só E gerava uns 300 pau de venda, não era? Cara, por aí, o ROAS médio da conta devia estar entre 6 e 8. E A margem, um cara com uma margem bacana, então assim, ele gastava aproximadamente 15, 20% do que ele faturava. Se o cara tem uma margemzinha de lucro final de 15, 20, já não fecha a tua conta. Não vai se meter fazendo isso. Você Perfeito. tem que ter uma margem boa aí para poder fazer um negócio como esse. A joia tinha que custar no máximo R$2 e você vender por uns 5. Perfeito, exatamente. Nesse caso era um valor agregado muito maior, tá? Eu lembro, mas enfim, é mais ou menos essa linha, né? E nesse caso do e-commerce de calçados infantis, eles começaram com R$2.000 de verba. Um mês depois passou para 10. 3 meses depois passou para 30. Gostaram da brincadeira? Gostaram da brincadeira, porque a gente não pode colocar dinheiro naquilo que a gente não tem certeza no tráfego pago. Porque não vai ser colocar mais dinheiro que vai te começar a dar resultado. Você já tem que ter muito bem consolidado qual que é o teu ROAS, qual que é o teu custo por compra, quanto que faz sentido para a empresa de acordo com cada público. E aí você vai fazendo a escala tanto vertical quanto horizontal. Escala vertical pega as campanhas que estão funcionando, vê se elas têm possibilidade de aumento. Se for Google, por exemplo, minha parcela de impressão na rede de pesquisa é 10%. Poxa, eu tenho 90% a ser explorado ainda, então minha escala vertical, colocar mais dinheiro nisso faz sentido. Peraí. Pô, o cara começa a falar uns nomes aqui meio complicados. Então, vertical é mais ou menos assim. Vou tentar traduzir aqui, tá? Falar para leigo. Tem 100 pessoas querendo comprar o seu produto. Estavam lá, interessados e tal. Só que o que você deu de dinheiro pro Google, você deu 10 para ele só conseguiu entregar para 10. Tem mais 90 ainda. Então, ao invés de você sair procurando outro público, primeiro tenta vender para aqueles. Exatamente. Pelo princípio lá, tem um princípio que é lógico, né? É mais fácil vender para quem está querendo comprar. Então, primeiro, enquanto você não esgotar as possibilidades de quem está querendo comprar, não vá se meter com outro público. Aumente, é isso que ele está falando de parcela de impressão. É dizer para o Google assim, 10 pila só e você está me entregando só para 10 pessoas? Eu quero atingir pelo menos mais uns 40, 50. E aí você vai colocando. Só tem uma atenção aqui, né, que você já acho que já vai falar sobre isso também, que assim, colocar mais dinheiro não necessariamente multiplica na mesma proporção a tua venda. Exatamente. Não é porque você vai triplicar o teu orçamento que vai triplicar a tua venda. E eu ia falar justamente sobre isso, porque a escala vertical ela não deve acontecer com todo o teu orçamento. Então, essa campanha está dando muito certo, eu vou colocar todo o meu dinheiro nela. Não, primeiro que você tem que considerar uma verba para novos testes. Até quando que essa campanha vai estar funcionando? Você vai confiar que sempre vai ter alguém interessado naquela palavra-chave que você comprou ou naquela campanha que você fez? Cara, a pandemia mostrou pra gente aí uma mudança absurda no comportamento das pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para grandes mudanças e os testes são relevantes para isso. Então, separa pelo menos 20% aí da verba para estar sempre testando novas campanhas. Isso é fundamental. E isso que o Guilherme comentou sobre o aumento de custo, ele é natural. É aquilo que a gente falou dos leilões lá, né? Se eu estou participando de qualquer leilão, isso vai me gerar um custo mais barato. Porque eu tenho muita possibilidade. O Facebook vai escolher os mais baratos dentro daquele público. Agora, se eu coloco mais dinheiro, eu começo a atingir uma camada de leilões que eu não atingia antes, e esses leilões passam a ser mais disputados, mais caros. Então é natural que isso aumente. Ele pode aumentar até quando fizer sentido. Né? Então, qual que é o objetivo da empresa? Quanto que ela quer lucrar com aquele produto? Esse é o teu limite. Quando você atingir esse limite, você vai começar a escala horizontal,
que é aí fazer novos objetivos de campanha, aumentar público, enfim, trabalhar na lateralização da estrutura de campanha. Caraca, mano, isso é muito legal, né? O que você está dizendo é que se tem como vender mais aqui naquilo que está funcionando, bota mais dinheiro, mas sem esquecer aqueles novos testes. Tem que estar o tempo todo testando. Perfeito. Porque é maluco nessa questão do marketing. Às vezes você está dando certo, daqui a pouco para de dar certo. Do nada, assim. Não é só com você, não é só você que está... Não acha que a ferramenta está te perseguindo, não tem nada disso. Tudo que está funcionando, uma hora para de funcionar. Né? Haja vista a pandemia que nós estamos vendo. Então mudou o comportamento do usuário, o algoritmo mudou, você está suscetível pra caramba a essas redes sociais. Muda o algoritmo alguma coisinha, tanto do Google quanto das redes sociais, você pode realmente se complicar. Muito massa. Agora você trouxe uma estratégia de grandes players, né? Tipo o cara que está administrando uma verba um pouquinho maior, certo? Perfeito. Fernando, para complementar isso, essa questão do gestor de tráfego, da gestão de tráfego, conta um pouquinho em que momento que você recomenda, por exemplo, se está relacionado à verba, por exemplo, o cara internalizar isso. Que situações que vale a pena ele contratar uma agência, por exemplo, ou ele trazer para dentro, né? A gestão de tráfego. Pô, vou contratar uma pessoa para fazer isso. Quais são os benefícios e os malefícios disso? Perfeito. Eu acho que a contratação interna tem seus prós e contras, né? Ter um profissional exclusivo para tratar da tua empresa, você vai ter muito mais dinamismo. Você está com a pessoa sentada do teu lado ali, pede para subir uma campanha, você testa na hora. Isso é um ponto bastante relevante. Quando a gente trabalha com uma terceirização desse tipo de serviço, a gente tende a ter uma qualidade técnica um pouco superior. Por quê? Porque a agência, a equipe remota, enfim, como você quiser chamar, ela está em constante preparação, né? Então ela está consumindo materiais, fazendo capacitação e tudo mais, e olhando óticas de negócios diferentes. Então você consegue experimentar, fazer aqueles testes que a gente está falando em várias contas. Então você ter um gestor de tráfego exclusivo que está olhando somente para aquela tua conta, talvez ele não tenha tanta cancha quanto algum profissional que trabalha com vários clientes de diferentes segmentos. Ele vai fazer um teste com um e-commerce, ele vai perceber que é válido e vai replicar isso para todos os clientes dele. Quanto você vai precisar investir para ter essa mesma inteligência dentro de casa? Agora, claro, tudo depende de momento da empresa, o quanto ela quer crescer a equipe dela dentro do marketing, porque às vezes vale muito mais a pena você ter uma pessoa generalista dentro da tua empresa, onde ela gerencia os stakeholders, né? Então ela entende de marketing, entende um pouco de tráfego, de orgânico, mas ela gerencia as agências que tocam esse serviço para ela externamente, então ela sabe como cobrar e apresentar esses resultados para o board, para a diretoria, enfim. Muito bom, cara, muito legal, muito bacana mesmo. Fernando, vamos para a última etapa aqui, Fernando. Vamos para a última etapa, que é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho, olha a palavra-chave, a forma de pesquisa que eu identifiquei aqui, tá? Marketing digital, exemplos. As pessoas estão querendo saber exemplos de marketing digital. E como a gente falou no começo, agora temos que entregar, né? A gente falou que ia contar esse case aí que o Fernandão levou de 80 para mais de 380. Imagina, o cara deve estar dando pulo de alegria lá. E ele também deve estar enchendo o bolso, que eu estou sabendo aí. Fernando, conta um pouquinho por que deu certo, por que eles estavam fazendo, que você chegou e mudou o cenário. Né? E dá um exemplo, assim, um contexto, tipo, para a pessoa entender, falar, porra, quero seguir a mesma receita que o Fernando fez, porque eu acho que vai funcionar no meu negócio. Dá esse passo a passo, entrega a cereja do bolo aí. Perfeito. Qual que é o grande diferencial desse cliente? O orgânico deles era muito bom, era muito forte. Então eles já estavam fazendo o dever de casa dentro do Instagram, então tinha muito engajamento, a qualidade de postagens era muito boa, tinha uma quantidade relevante de seguidores, só que quando faziam no tráfego pago, as campanhas que eles faziam eram de objetivo de tráfego, por exemplo. E aí a gente não aproveita o suprassumo da ferramenta ali, que é usar o objetivo de conversão. Né? Então você focar nas vendas do produto. Então eu já tinha uma base muito bem aquecida que estava pronta para comprar. Quando eu comecei, né, para a gente validar as primeiras campanhas, a gente trabalhou com esse público de seguidores e pessoas que engajaram no próprio Instagram, que era o público que já tinha interesse. O que isso nos deu de subsídio? Argumento para pedir mais dinheiro e fazer novos testes. Então a gente focou nesse público que já tinha um alto potencial de compra, mostrou que dava resultado e passou... Foi na vertical aí nesse caso. Esse caso foi na vertical, e tanto que é um público que funciona até hoje, porque tem uma recorrência boa esse público, mas nos deu argumentação para discutir com a diretoria, que sempre é muito cética em colocar dinheiro em marketing, porque as pessoas consideram marketing como um custo e não um investimento, e a gente conseguiu vencer essa primeira batalha. Então, realmente esse negócio dá dinheiro. Agora, como é que a gente faz dar mais dinheiro? A gente precisava em algum momento partir para os públicos mais frios. A gente começa com públicos de interesse, então a gente focou, por exemplo, em mães, né, na segmentação de interesse do Facebook. Você consegue definir lá pais com filhos de tanto a tantos anos.
de 0 a 2 anos, de pais recentes, recém-casados, enfim, tem esse tipo de segmentação lá. Mas vocês colocaram só esse interesse, pais com filhos, mães com filhos, pela idade, pela faixa etária, mas não colocaram mais nada específico, não ultra nicharam assim. Eu geralmente em e-commerce eu uso o limitador, que dentro da segmentação de interesse você consegue colocar vários níveis. Então no primeiro nível eu coloquei esses das mães, que era o público-alvo principal, e coloquei um limitador, que é basicamente dizer assim, cara, eu quero que seja mãe, mas eu quero que tenha esse limitador aqui. Tem que ser mãe e tem que ser mais isso aqui. Isso aqui embaixo era os compradores envolvidos do Facebook. O que o Facebook faz? Ele tem um público das pessoas que clicaram no botão comprar nos últimos 7 dias. Ou seja, isso me dá um indício de pessoas que têm maior potencial de compra, que são ativamente compradores na internet. Esse foi um exemplo. Outro exemplo de criação de público foi o próprio Lookalike, que a gente já falou. Eu pegar aquela base de seguidores que são engajados, que compram, e criamos um Lookalike desse tipo de público. O que é legal? Por que vai dando tanta escala, né? Por que saiu de 80 para 200 e alguma coisa, para 400 e agora já mês de maio aí já vai estourar aí com certeza esses 400 fácil. Quanto mais o algoritmo aprende, ele vai me liberando novos públicos. Então eu tenho um público dentro do Facebook, por exemplo, quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, que ele considera o valor de compra. Ele não considera somente as pessoas que compraram, mas considera as pessoas que compraram com o ticket mais alto. Então aí a gente consegue aumentar a lucratividade também. Então hoje o ROAS médio da conta de Facebook ali é em torno de 22. Para cada real investido em mídia, retorna 22 em faturamento para a empresa. O que para e-commerce é surreal. A gente já considera bom um ROAS de 8, 9, 10 ali, né? 10% considerando que o e-commerce é só o digital, né? Você tem o teu estoque e tudo mais, mas considerando em venda é só o teu estoque. Você está gastando 10% para fazer uma venda. Ali, nesse caso, está gastando 5%, um pouco menos do que isso. Cara, muito legal. O caminho das pedras que você deu aqui, né? Um exemplo de campanha de marketing digital. Enfim, é relativamente simples, a pessoa já estava fazendo um bom trabalho orgânico, então facilitou um pouco o trabalho do gestor de tráfego quando ele chegou, né? Ela já estava com um trabalho bem feito, aquilo que a gente falou o tempo todo aqui, se o teu cliente acha ruim teu produto, não vai adiantar, ele tem que estar achando bom, você tem que estar atendendo bem, para daí quando você bota o dinheiro, você realmente multiplica aquilo, ele volta no teu bolso. Agora, se o trabalho não estiver sendo feito, aí você tem que pegar primeiro, né, investir um pouquinho no pago, dar atenção, e aí se funcionar, pode ser que funcione também, da mesma forma, mas não é geralmente assim. Geralmente o cara já tem que ter construído alguma coisa para ele poder ter essa evolução tão grande aí. Muito legal o teu case, Fernando. Agora deixa eu pedir, Brunão, vou pedir para você compartilhar de maneira simplificada o que foi que a gente fez. A gente tem um case aqui de um cliente na área farmacêutica que ele também faturou bastante, só que com orgânico, com SEO. A gente não gastou nada disso tudo que o Fernando gastou e aumentamos em 233% a venda dele em 90 dias. Na verdade aumentou de um mês para o outro, só que a gente começou antes o contrato, a gente conta que é 90 dias, né? O que a gente fez exatamente que fez essa diferença aí, Brunão? Conta pro pessoal. Bom, esse cliente, a gente começou otimizando o cadastro de produtos, né? Eu acho que é a base ali, o produto tem um cadastro todo inicial ali dentro do e-commerce. Então a gente começou com essa otimização ali de títulos, de link, de categorias, e a gente também trabalhou um pouquinho a descrição do produto, que é aquilo que a gente falou anteriormente, né? E nisso a gente trouxe mais visibilidade para ele. A gente também trabalhou em conjunto com o Google Merchant Center, né, o Google Shopping, também entregou o produto ali através de alguns itens ali dentro do cadastro desse produto ali. Ele trouxe como resultado, como um produto mesmo ali, o que a gente chama de rich snippets, né? Ele trouxe já a imagem do produto e a opção de loja para comprar. Então a gente trouxe esse cliente como uma opção de compra ali para todo mundo que estava pesquisando isso. Legal, mas vamos ensinar, Bruno. Fala, por exemplo, assim, né? Você falou aqui da descrição do produto. Como é que a gente faz para fazer a descrição do produto? Parte da onde, né? O slug lá, o URL, sabe? O títulozinho. O que você fez para realmente falar assim, não, por que é esse aqui? Como é que você sabe isso? Tudo isso a gente parte de uma análise de padrões de concorrência, né? E também das palavras-chave. Novamente a gente volta ali nas palavras-chave com maior volume de busca. Então a gente tem que juntar esses padrões que a gente identifica, que o mercado, né, já está funcionando no mercado, com também o que está trazendo mais pessoas. Então a gente mescla esses dois e, né, a gente chega numa palavra final ali, que é o que o usuário vai pesquisar,
e a gente vai encaixar ali no nome do produto, na descrição do produto, as principais dúvidas, a gente vai reforçando essa palavra ali para chegar nos compradores. De maneira, vou tentar complementar aqui, Bruno, ver se está correto. Mas que a gente pega mais ou menos assim, pega o teu produto, bota no Google. Os 3 primeiros que aparecerem, você isola eles, tá? Isola eles e dá uma olhada nos detalhes. Olha a descrição, separa a descrição, vê o que cada um deles de maneira combinada fala, tá? Ou olha os padrões, que é o que o Bruno está trazendo. Olha o URL, olha o link lá em cima, né? Que a gente chama também de slug. Olha o principal nome do produto, a descrição, se está correta. Isola isso numa planilha, mas não fica olhando assim de forma aumentada. Olhei isso aqui e aí eu vou fazer o meu. Não, separa e analisa os padrões, é o que a gente faz aqui. A partir disso, você vai entender o seguinte, olha, o Google classificou esses caras aqui como os melhores, por isso que ele está botando os 3 primeiros, usando essas informações. Separa isso e traz para o teu. Agora vem o diferencial. Se você simplesmente copiar e fizer a mesma coisa que eles, você não vai estar se diferenciando. Eles já estão ali mais na frente. Por que o Google vai te dar moral, vai dizer assim, não, realmente estava esperando que você fizesse isso aqui, vou botar você na frente. Né? O Bruno falou muito bem no começo, ele falou, são mais 170 fatores. O Google espera que você traga alguma coisa útil a mais. Então você separa, entende os padrões e fala assim, agora eu vou trazer uma cereja do bolo. Nenhum desses caras falou isso e aquilo, que é dúvida comum desse consumidor. Então vou trazer para dentro desse conteúdo e vou deixar ele mais top do que o meu concorrente. O que vai acontecer? Como é que o algoritmo sabe que você está realmente top ali, a tua descrição e tal? A pessoa entra na tua página de produto e o Google enxerga lá, é como se ele anotasse, falasse assim, ó, ele entrou no primeiro, ficou 2 minutos, entrou no terceiro, ficou 2 minutos e 10 segundos, mas entrou nesse terceiro aqui, ó, e ficou 5 minutos. Esses 5 minutos é o teu. Falou, caramba, esse cara aqui, não sei o que esse cara fez, mas ele prendeu a atenção desse usuário. Ok, vou dar mais uma estrelinha para ele, tipo Uber, assim, sabe? Vou dar mais uma estrelinha para esse cara. Daí ele passa na frente do concorrente. Faz sentido ou não? Faz totalmente sentido. A gente tá ali. Novamente o que a gente falou, né, de trazer o marketing de conteúdo para dentro da descrição de um produto. Né? A gente tem que pensar como um vendedor, quais são as dúvidas que o meu cliente pode ter. Por que ele usaria esse produto? Qual que é a dor que ele tem, né, que esse produto vai resolver? Então, são essas perguntas que a gente busca responder e que o Google valoriza tanto porque a gente está agregando informação, né? A gente está trazendo algo relevante mesmo, né, para o consumidor. Top demais. Agora deixa eu compartilhar uma técnicazinha também para você saber, que acho que funciona, faz bastante sentido, que é a técnica do marketplace aí, né? A gente tem com esse cliente que a gente tem aqui do farmacêutico, ele vende pelo menos umas 5 vezes mais do que ele vende no e-commerce dentro do marketplace, tá? De maneira direta ele vende no Mercado Livre. O que acontece? Todos os e-commerces, né, que vendem no Mercado Livre detestam uma coisa no Mercado Livre. Eles adoram que o Mercado Livre vende para eles, faz todo o trabalho mais difícil. Mas eles detestam pagar aquela taxa do Mercado Livre, que eu concordo, na maioria das vezes, às vezes leva lucro. Tem muita gente vendendo no Mercado Livre que não tem lucro, está girando dinheiro, certo? Mas o Mercado Livre ele te dá um insight ali que é sensacional. O que acontece? Os produtos que mais vendem da tua empresa no Mercado Livre, claramente o que o mercado está dizendo é o seguinte, ó, nós queremos comprar esses produtos, estamos comprando no Mercado Livre porque o teu site, talvez, primeiro, não está aparecendo para mim, certo? Ou quando eu entro no teu site eu não tenho confiança, não estou seguro de comprar no seu site. O Mercado Livre eu sei que vai entregar, tem credibilidade, tem segurança, então eu vou comprar dele. Então você tem que melhorar isso, que é o que o Fernando estava falando, organicamente tem que vender, as pessoas têm que confiar, para daí você botar dinheiro. Só que o que acontece? Quando você vê que um produto vende muito no Mercado Livre, significa que as pessoas estão procurando muito. Certo? Porque as pessoas, quando você vai lá e procura um produto no Google, o que acontece? O Mercado Livre está sempre bem posicionado. Então elas acessam o Mercado Livre. A pesquisa, geralmente, acontece, óbvio que o Mercado Livre é muito forte, mas ela não acontece na sua proporção principal dentro do Mercado Livre. O que acontece é que você pesquisa fora no Google e depois você entra no Mercado Livre. Daí dentro do Mercado Livre você fala assim, pô, que massa, tem várias opções. Aí você começa a pesquisar dentro do algoritmo do Mercado Livre. Então aí é outra história, outro algoritmo que você tem que olhar. Diferente, por exemplo, dos aplicativos como iFood, né, esses aplicativos de comida, Uber Eats. O que você faz hoje? Você chega direto e fala, pô, tô com vontade de comer uma coisa diferente. Você vai no Google e bota assim, restaurante italiano. Você vai direto no iFood. Então o algoritmo engoliu o Google nesse caso. E tá tudo bem. Né? O Google está entendendo isso, certo? Então o Mercado Livre ele entrega para você o ouro, literalmente. Ele fala assim, ó, cara, tô vendendo bastante isso aqui. É como se ele falasse, mas é que tem bastante gente procurando, entendeu? E aí aqui dentro da minha plataforma eu tenho moral, você não tem, eu tô vendendo. O que ele está dizendo para você? Olha a sacada. Pegue esses produtos que vendem mais e agora sim, vá lá no Google Ads, vá nas redes sociais e comece a pagar para esses produtos.
Não vai dando tiro no escuro. Então bota no Mercado Livre, mesmo que você empate a venda por causa da taxa, que ele vai dizer para você, ó, isso aqui vende. Ele te deu o caminho das pedras. Melhore seu site e vá lá e impulsione. Então isso é a mesma lógica que a gente usou também para esse cliente que a gente usa. Porque a gente vai focar o quê? Naquele que vende mais. Né? Então a gente faz aqui, quando a gente faz, por exemplo, a otimização, o que nós fazemos aqui? A gente monitora o posicionamento dos produtos das primeiras posições. Vou supor aqui, fiz uma baita otimização, meu concorrente vai lá, otimizou, ele não quer perder. Quando ele otimiza, a nossa ferramenta vai lá e avisa, fala, ei, olha só, você ficou em segundo lugar agora. Ah, danado. Então eu vou lá, abro de novo o produto, falo assim, vou reforçar ele, melhoro a atualização. O que o Google gosta? Ele gosta dessa briga, ele gosta porque ela é sadia. Né? Porque se você mandar bem e colocar as palavras-chave certas, o que acontece? Ele fala assim, pô, o cara ficou em segundo, já foi lá e atualizou. Se ele ficou em segundo e atualizou, beleza, mas atualizou da forma correta, fez certinho, vou subir ele de novo. E aí você fica sempre brigando. O que as empresas fazem? Elas fazem uma vez a descrição no produto, soltam lá e nunca mais mexe. Aí aquela página daquele produto nunca mais teve atualização. Né? E aí o algoritmo visita a tua página do produto, e o algoritmo é assim, ele chega na tua casa, vai lá no teu quarto e olha e fala, pô, é um produto. Pô, não teve nada de atualização, não mudou nada aqui. Ah, não mudou nada, vai embora. Então ele não ranqueia nada. Quanto mais você atualiza aquilo, melhor você vai ficando. Então a dificuldade está justamente nisso. Porque você chega na página e fala, o que eu posso mexer aqui, Guilherme? O que eu posso mexer? Não tenho que mexer. Sempre tenho que melhorar. A questão é você dar atenção para aquilo. Então o Marketplace é uma puta de uma oportunidade para você vender de graça no primeiro momento, se você tiver que pagar aquela taxa, para depois você levar para dentro do teu e-commerce, obviamente, se ele estiver bem configuradinho e estiver entregando uma boa experiência. Caramba, quanto conteúdo entregamos, hein, Fernando? Cara, foi sinistro, hein? Que aula, hein, Bruno? Assista na velocidade 0.75 para conseguir pegar tudo. Top, né, cara? Pô, os caras entregaram conteúdo pra caramba aqui, sensacional. Cara, só tenho a agradecer primeiro, Fernando, obrigado aí pela tua presença. Deixa uma mensagem final, aquela mensagem assim que vem do fundo do coração de um gestor de tráfego, tá? E aí fala pro pessoal como é que eles te encontram também, por onde que você gosta de ser encontrado, você que é uma estrela da gestão de tráfego. Pô, quem dera, vamos lá, vamos chegar. Eu acho que a principal mensagem é faça o dever de casa, né? Não queira procurar estratégias mirabolantes que vão levar o teu negócio do 0 a 1 milhão em 2 meses. Isso não vai acontecer. Então depende de muito esforço. A gestão de tráfego ela acelera muito esse processo, mas ela acelera algo que está sendo bem feito, que foi o que a gente já conversou aqui durante todo o podcast. Então ajeita a casa primeiro, organiza. Quando você tiver com orgânico legal, estiver vendendo, sentir que é o momento de alavancar, procure a gestão de tráfego que a gente com certeza vai te ajudar. E para me encontrar é @ofernandobmaia.com.br no Instagram. Pode me procurar no LinkedIn também por Fernando Bruschi Maia, Bruschi do italiano, não da cidade, BRUSCHI Maia. Hoje eu tenho minha consultoria, né, de gestão de tráfego, então a gente atua com clientes de diferentes segmentos com bastante foco em e-commerce. Nosso principal foco está na área de e-commerce. E eu acho que a minha mensagem é essa, faça bem o dever de casa e nos procure quando estiver pronto para estourar. Tá aí, se você tá vendendo uns 50 mil, 100, você quer quadriplicar como ele fez, cara, tá aí o contato dele, vou botar aqui na descrição do episódio. La garantia sou eu, né? Então fala com ele ali, ele falou que inclusive devolve o dinheiro se não triplicar o faturamento do seu negócio. Tá aí o desafio, tá lançado. Brunão, obrigado aí pela participação. Como é que o pessoal te encontra aqui pela Trimind? Imagina, eu que agradeço pelo convite, né? Quem quiser me encontrar, tô no Instagram como BR Rodrigue ou no LinkedIn como Bruno Rodrigues. Tem talvez muitos homônimos lá, mas é o único que tá na Trimind. Boa. Então, Bruno Trimind que vai aparecer lá. E para você que está nos ouvindo aí, obviamente, ou que está nos vendo e nos ouvindo, já sabe, se inscreve aqui para você receber conteúdos como esse. Nós vamos sempre trazer conteúdos aqui, destrinchar. Você viu que a gente não fica enrolando, a gente entrega o ouro literalmente, tá? Então deixa o seu comentário, me fala se a gente falou alguma besteira, deixa o seu elogio, a sua crítica, tá? E não esquece de se inscrever e também compartilhar, né, com alguém que você acha que faça sentido esse conteúdo, porque isso nos ajuda a levar a informação mais longe, ajudar, né, pessoas, empreendedores que estão criando seus e-commerce e precisando faturar. Nós precisamos que esse país se movimente. Então ajuda a gente, que a gente ajuda, com certeza. Se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, valeu!